Olá pessoal, tudo bem? Vou aqui apresentar minha tese de doutorado, que a gente vai analisar um dispositivo térmico para a redução das temperaturas de operação dos sistemas fotovoltaicos. A ideia desse dispositivo, eu vou falar mais para frente um pouco melhor, mas é basicamente fazer um dispositivo a ar, ar de maneira de convecção forçada, tá bom? Então, o porquê que a gente vai estudar isso? Por que eu estou estudando isso? A ideia principal é o seguinte: a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma matriz energética de renovável, tanto a parte de hidrelétrica quanto a parte eólica, de biomassa. Então, só que nessa parte de renovável a gente tem muito pouco em relação à parte de energia solar, que hoje representa apenas 0,13%. Isso, enquanto no mundo a gente eles estão pegando muito nisso para substituir a matriz energética lá de fora, que não é renovável, que é com carvão, que é com nuclear e tudo mais. Eles estão focando muito nessa parte de energia solar. Aqui ainda está ficando nesse patamar baixo, principalmente porque a gente está falando de baixa eficiência comparado com a nossa disponibilidade hidráulica e eólica, e também devido aos altos preços que a gente tem nessa instalação. A parte de preços mais altos, o próprio governo está chegando e está incentivando isso. Então tá rolando algum financiamento subsidiado para isso. Já em relação à parte de material, de matéria, então esse desenvolvimento está bem avançado. Só que a gente está precisando agora melhorar a parte da eficiência dele. Então a ideia que está sendo feita é procurar aumentar essa eficiência. E um dos jeitos que a gente aumenta a eficiência é através da diminuição da temperatura que essa placa está. Então há diversos estudos que mostram que quanto maior a temperatura, menor a eficiência de transformação de energia solar em energia elétrica. Então já há algumas propostas em relação ao tipo de resfriamento. Então os quatro principais que a gente pode trabalhar aqui, que a gente pode ressaltar aqui, a gente está falando de resfriamento a ar, resfriamento a água, o resfriamento de mudança de e do resfriamento usando outros dispositivos, como no caso de placa Peltier. A placa Peltier a gente está falando que normalmente a gente usa para retirar calor, mas a gente pode também gerar energia com ela. Nesse estudo a gente vai fazer o seguinte: vai fazer tanto uma análise por CFD quanto experimental para uma alternativa de resfriamento de ar com ventilação forçada. Então aqui vai ter uma entrada de ar, que é esse círculo aqui, que vai forçar o ar através aqui de uma calha para fazer um resfriamento e induzir toda a movimentação de ar aqui embaixo da placa solar. A gente está representando o telhado aqui embaixo. Isso aqui está reto, mas a gente tem que imaginar que isso aqui está com uma inclinação que nem de um telhado, de 17 graus, 18 graus, ok? Então, aqui no CFD a gente acaba só mudando a direção da gravidade. Como a metodologia vai se iniciar fazendo o CFD, utilizando já uns códigos já experimentados do OpenFlow e tudo mais, vai usar basicamente só a parte de regime permanente. A criação da malha, onde eu já comecei, vou mostrar os primeiros resultados, e depois dos resultados que tiver com o CFD, vai chegar e tentar verificar esses dados através de experimentos. Com a primeira malha, a gente tem essa aqui, a primeira malha, que eu já foi feito, vou ter que fazer outras, onde dando maior ênfase, fazendo uma malha mais refinada perto da região de estudo. Esse aqui é o nosso volume de controle total. Aqui embaixo é o telhado novamente e a entrada aqui. Então aqui a gente consegue ver com velocidade, ó, que aqui está chegando uma velocidade, no caso aqui de 2 metros por segundo, e a gente está induzindo uma velocidade por debaixo da placa solar, onde a gente consegue ver um certo resfriamento aqui embaixo, e o ideal é a gente tentar modificar essas propriedades ou até mesmo a velocidade, esse modelo, essas dimensões aqui dessa calha, para induzir um pouco mais de resfriamento aqui na parte de baixo. Então
para conseguir ter um resfriamento mais adequado. Como bibliografia, é interessante, a gente já tem diversos estudos, mas hoje aqui a gente tem alguns estudos que já mostram como é a dependência, onde já tem diversos estudos, tanto experimentais quanto numéricos, mostrando que como que funciona essa temperatura, a eficiência em função da temperatura, que a gente pode destacar do Bley e Shukla. Aqui também a gente vai ter alguns parte de cooling, os métodos de resfriamento, onde eles vão falando qual que é melhor, qual que é pior em algumas situações, que o principal objetivo de utilizar essa ventilação forçada aqui no Brasil, apesar de estar sendo já estudado algumas coisas com mudança de fase, é o valor. O valor que a gente consegue agregar nesse método que a gente está propondo é bem menor do que uma mudança de fase ou com água, que acaba tendo um investimento inicial muito alto. Então, aqui tem algumas bibliografias, aqui são as principais já relacionadas a ar, onde tem tanto a parte de passivo com convecção natural, como a parte de convecção forçada, ok? Valeu, obrigado, gente.